Zanocelo pode render uma grana para o Santos? E Souza, será que vai renovar o seu contrato com o Peixe? Falaremos também sobre Santos e Vila Nova que se enfrentam neste sábado, 4h30 da tarde, na Vila Viva Sorte. E caso o Santos vença o Vila Nova e o Ceará não vença o Avaí, jogando em casa, o Santos está matematicamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso. Já se inscreve, deixe seu comentário também. Vamos começar falando de Vinícius Zanocelo, jogador que pertence ao Santos, mas está emprestado ao Estoril de Portugal e pode ser que nem volte mais à equipe santista. Informação do Diário do Peixe que traz a seguinte informação: o Santos está em negociações com o Estoril de Portugal para definir o futuro de Vinícius Zanocelo, que pode incluir a venda definitiva ou a extensão do empréstimo. Embora os valores discutidos sejam mantidos em sigilo, o clube brasileiro busca garantir um retorno financeiro considerando o bom momento do meio-campista no futebol europeu. Desde o início da temporada europeia, 2024-2025, Zanocelo se destacou como titular absoluto do Estoril, participando de 90 minutos em todos os 10 jogos disputados. Sua regularidade e boas atuações o levaram a ser eleito craque do jogo em 2 oportunidades. Zanocelo já vinha de boas atuações desde a temporada anterior. Ele chegou no clube em janeiro e participou de 15 jogos na reta final, sendo 12 como titular e sendo uma peça importante na recuperação do Estoril, que estava na zona de rebaixamento, onde ele ajudou a salvar a equipe do recesso. O desempenho positivo de Zanocelo valoriza ainda mais o jogador, o que dificulta uma compra definitiva pelo Estoril, já que o clube português possui recursos financeiros limitados. Em caso de impasse, o Santos acredita que pode atrair interesse de clubes europeus de maior porte na próxima janela de transferência, considerando a valorização do atleta. Isso é importante também, né? A gente sempre fala aqui de que jogadores que não estão sendo utilizados pelo Santos, é importante que aconteça um empréstimo, porque pode até ser que você não venda o jogador para o clube que ele foi emprestado. Mas aí ele se destaca, ele vai bem, ele desperta interesse de outras equipes que ele enfrentou, ou até mesmo de outras equipes de outros países. Então essa situação do Zanocelo é exatamente isso. Caso o Estoril não queira comprá-lo e aparecer outro clube interessado, pô, legal, já valeu a pena. Melhor do que se estivesse aqui no Santos e talvez nem utilizado, né? Seguindo, a recuperação da lesão no pubis, que o afastou em 2023, permitiu que Zanocelo ganhasse força física e aprimorasse sua condição atlética. Atualmente, o Santos detém 60% dos direitos econômicos do jogador e 40% pertencem a um grupo de empresários. O vínculo do jogador com o Peixe é até o final de 2027, então ainda tem chão, né, o contrato do Zanocelo com o Santos. Zanocelo chegou ao Santos em junho de 2021, quando pertencia à Ferroviária e foi adquirido de forma definitiva em dezembro de 2022 por 2 milhões de euros. Vale ressaltar que quando ele chega ao Santos, né, e depois de um período o Santos adquire ele em definitivo, foi principalmente o Santos compra o Zanocelo porque já tinha recebido sondagem do Sevilla, da Espanha, e também do Palmeiras. Então o Santos entendeu o seguinte: bom, vou comprar o Zanocelo porque posso fazer dinheiro com o jogador. É um jogador que está bem visado tanto no mercado nacional, né, o Palmeiras estava de olho nele, como também o Sevilla da Espanha. Então o Santos entendeu que naquele momento era o correto a se fazer. E quem sabe, após alguns anos, né, o Santos consiga, se não recuperar a totalidade do valor investido, mas pelo menos parte desse valor, e, né, ele deixa de ser responsabilidade do Santos, caso dê certo a compra, né, de algum clube queira o Zanocelo, dinheiro no bolso. É o que eu sempre falo, né? É bom que a gente consiga vender certos jogadores que não estão mais no plantel do que ter que se desfazer de jogador para ter dinheiro. Então, por exemplo, quando o Santos vendeu recentemente o Lucas Pires, não era um jogador que estava no plantel. Você vende o Lucas Pires. Vai que você consegue vender o Zanocelo, vai que você consegue vender o Natan, o Lucas Barbosa, João Lucas, o próprio Soteldo mesmo, né, jogadores que não estão no atual elenco, do que você vender, por exemplo, um Jair, um Sherman.
que são jogadores que hoje estão no elenco do Santos, são titulares da equipe santista. Então, acho que temos que torcer para uma venda de Vinícius Anocelo, ou pelo menos, né, que ele continue indo bem lá em Portugal, para que tenha chance disso acontecer. Bom, falando de venda, falando de jogador, até dei o exemplo de Jair e também de JP Sherman, né, que estão como titulares do time do Santos, tem a questão do Souza. Souza que tem contrato com o Santos até maio do próximo ano, 2025, e hoje, 1º de novembro, o Souza já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Santos de graça após o término do contrato com a equipe santista. As últimas notícias, cerca de um mês atrás, era de que o Santos estava otimista pela renovação contratual do Souza, que o Santos entendia sim que ia chegar num projeto, né, em valores interessantes e renovaria esse contrato. O Souza não vem recebendo tantas oportunidades como titulares, mas recentemente, quando foi titular, né, na ausência do Escobar, recebeu bastante elogios, inclusive, né, foi em uma derrota do Santos, e eu até falei que para mim ele tinha sido o melhor jogador, então precisa renovar esse contrato, até para que ele seja uma opção para o próximo ano, seja titular, seja como reserva, e também para não perder o menino que tem muito potencial de graça. É aquilo, né? Você vai perder um jogador que é um ativo hoje do seu clube de graça. Então o Santos precisa correr atrás, né, priorizar essa renovação do Souza. E cá entre nós, né? Não precisa esperar final de Série B de Campeonato Brasileiro para resolver essa pendência. Tem que sentar com o jogador, com os empresários e já firmar esse contrato quanto antes, para que não dê ideia, né? Para que não abra brecha para outro clube venha, ofereça um projeto não só financeiro, mas de carreira, que ele possa jogar, e aí ele acaba saindo do Santos. Então tem que abrir os olhos com isso, tá bom? Qualquer novidade a gente atualiza aqui também no canal. E vamos agora falar sobre Santos e Vila Nova, que se enfrentam neste sábado na Vila Viva Sorte pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Santos vai ter mudanças para este confronto. Então vamos falar sobre os relacionados e também sobre o provável time titular do Santos. Antes, só colocar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Santos tem uma certa vantagem em relação ao segundo, terceiro e quarto colocado. O Santos tem 62 pontos, está na liderança isolada. Novo Horizontino assumiu a vice-liderança com 60 pontos, o Sport com 59, Mirassol também 59 pontos, e aí o primeiro time fora da zona de classificação, o Ceará, inclusive o Ceará enfrenta o Avaí no domingo, e caso o Ceará não vença, ou seja, empate ou seja derrotado, o Santos oficialmente, após esse jogo do Ceará no domingo, está de volta à elite do futebol nacional. Se não, vai para outra rodada, né, quando o Santos enfrenta fora de casa a equipe do Curitiba. E o Vila Nova está com 52 pontos, tá? Essa é a situação da classificação do Campeonato Brasileiro. E aí, temos os relacionados do Santos para esta partida. Goleiros, Gabriel Brazão e Diógenes. Brazão de volta ao time titular, né, após cumprir suspensão. Zagueiros, João Basso, Gil e Luan Pérez. Luan Pérez está recuperado de um problema que ele estava ali perto da costela, né, tomou uma pancada e tal, está recuperado. Não teremos o Jair, que segue com um problema muscular ali perto da região do quadril. Então, o Jair deve ser preservado mais uma vez. Laterais, Escobar, Rainer, JP Sherman e Souza. Meio campo, Alisson, Pituca, Juliano, João Schmidt, Patrick, Rincon, Sandri e Serginho. E no ataque as opções Furt, Guilherme, La Quintana, Otero, Wendel e William do Bigode. Como vocês repararam, sem Bilharce, sem Yusufa e sem Miguelito. Exatamente, Miguelito mais uma vez de fora deste confronto. E eu conversei com algumas pessoas que também não entenderam a ausência do Miguelito. Óbvio que, se o Carille for questionado, e provavelmente vai ser questionado, ele vai falar sobre a questão da virose que ele teve, que ele perdeu cerca de 5, 6 quilos, só que ele estava treinando normalmente, né? E aí eu te pergunto, depois de 2 semanas praticamente, o Miguelito não tem condições de jogar 10 minutos? Será que de fato é condição física ou será que é má vontade para relacionar e colocar o jogador? Fica essa pergunta. Porque não é possível
O Juliano e o Sherman tiveram problemas musculares e já estão à disposição. Ficaram à disposição no último jogo, estão à disposição para esse jogo. O Luan Pérez, que foi preservado também com uma pancada que ele tomou, foi preservado de um jogo, tá de volta para esse. E o Miguelito, 2 semanas, ele já tá treinando. Treinou normalmente nesses últimos dias. Então, sinceramente, não consigo entender. Provavelmente o Carille vai utilizar essa desculpinha, mas eu não acredito, tá? Aí quem quiser acreditar, fique à vontade. Até lembrando, né, Miguelito foi convocado pela seleção da Bolívia, então na próxima semana ele já viaja e vai perder os jogos contra o Coritiba e também contra o CRB. Aí ele voltando para o Santos só pode jogar contra o Sport. Vai ser relacionado contra o Sport? Ou a gente só vai ter o Miguelito profissionalmente pelo Santos em 2025? Façam as suas apostas. Me falem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. E aí, provável time do Santos para essa partida contra o Vila Nova: Gabriel Brazão, Rainer, João Basso, Gil e Gonzalo Escobar, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, Serginho, Guilherme e Wendel Silva. A tendência é que se repita o mesmo padrão em termos de posicionamento do Serginho, ou seja, ora atuando como um meia e ora atuando como um ponta mais pela direita. Ele atuou mais como um ponta, né? Mas ele é um jogador de bastante movimentação, então ele não fica preso só no lado direito do Santos. Pode ser que ele também vá no meio-campo, enfim. Então, deve ser o mesmo posicionamento do jogo anterior, tá? E pra gente passar aqui a provável escalação do Vila Nova, o Vila deve jogar com Denis Júnior no gol, Alex Silva, James, Vanderlei e Eric, Cristiano, João Lucas e Igor Henrique, Emerson Urso, Júnior Todinho e Alisson. Alisson, inclusive, é o principal jogador da equipe do Vila Nova, tá? Tem que armar esse cara. Tem que marcar esse cara, porque ele é o cara com mais gols e mais assistências da equipe do Vila Nova. Então, a chave, o segredo é impedir com que ele toque na bola. Que aí é meio caminho andado para que o Santos conquiste esses 3 pontos. Teremos casa cheia na Vila Belmiro. Então, é jogo para que a gente consiga colocar um pezinho em 75 na Série A do Campeonato Brasileiro e quem sabe no domingo já coloca os 2 pés, dependendo da partida do Ceará. É que o Ceará joga em casa, né? E imagino que teremos um Castelão lotado aí para esse jogo contra o Avaí. Mas vai que, né? No futebol as coisas são possíveis. Vai que o Avaí vence e a gente já termina esse pesadelo oficialmente, tá bom? Deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal e não esquece que a gente está postando sempre vídeos aqui todos os dias, então conto com a sua audiência, por isso é importante você estar inscrito. Grande abraço e até a próxima!